quero estar sensível ao Espírito de Deus para deixá-lo me conduzir nesta noite dentro desta mensagem. Mensagem esta que eu vou ter que formar alguns pensamentos juntos com a igreja e pedir nesta noite que você saia por alguns instantes da terra, porque nós teremos que ser transportados a um nível superior. Nós teremos que ser levados a uma espiritualidade maior. Nós teremos que invadir a atmosfera espiritual, entrar dentro do mundo de Deus para tentarmos sair daqui nesta noite com o entendimento dentro daquilo que o Senhor me propôs para trazer aos amados na noite deste dia. Querido, eu quero falar nesta noite sobre posição, e o tema desta mensagem é: guarde a tua posição, porque o diabo quer te tirar dela. Nunca mais se esqueça desta mensagem: guarde a tua posição, porque o diabo quer te tirar dela. Amados, a leitura que nós acabamos de fazer do profeta Ezequiel, no capítulo 28, está nos narrando uma história, um fato de um rei, o rei de Tiro, um homem, na figura de um homem. Deus quer nos ensinar algo, nos levando a um ser espiritual muito mais elevado do que todos os seres que tinham sido criados. Dentro desta passagem, há uma alegoria, ao qual nós podemos entender dentro desta alegoria que este rei de Tiro é uma personificação daquele que nós conhecemos hoje por diabo, por o dragão, por Satanás e alguns até por Lúcifer. Embora a palavra Lúcifer não é bíblica, você não vai achar em nenhum escrito bíblico, em nenhum livro, em nenhuma página de nenhum capítulo e versículo, o nome de Lúcifer. Lúcifer é da Septuaginta, o escrito dos 70 que se reuniram para poder traduzir a Bíblia, e eles trazem a tradução da palavra Lúcifer, que é do latim traduzido para a nossa língua portuguesada, quer dizer Luciferon, que quer dizer aquele que porta uma luz, aquele que conduz um brilho, aquele que conduz uma luz própria, mas que não é sua. Lúcifer, na verdade, não é o nome daquele que nós conhecemos hoje por Satanás, que nem nome também é. Satanás não é derivado de um nome. Satanás é aquilo que ele é. A palavra Satanás, do Satã do grego, significa aquele que é o nosso adversário. O diabo também não é um nome. Diabo também é aquilo que ele é. O livro de Apocalipse vai dizer que ele busca diante de Deus dia e noite acusações contra o eleito ou contra os eleitos de Deus. A palavra diabo no grego significa diabolos, aquele que busca acusação contra os filhos de Deus. Observe que o texto é uma alegoria que o profeta vai nos narrar para nós aprendermos a respeito desta criatura que é um querubim dentro da hierarquia angelical, e você aprende isso na aula de angelologia, que é um assunto dentro de uma teologia sistemática que vai nos trazer o estudo sobre os anjos, e ele está enquadrado dentre aqueles que é o maioral dos anjos, os querubins. Existem 4 classes de anjos, pelo menos entendível dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro é o querubim, o segundo o serafim, o terceiro os arcanjos e o quarto anjos. Há quem diga que também há anjos eleitos, e aí entramos em uma 5ª categoria. Mas a verdade é que um
querubim não era qualquer tipo de anjo. Um querubim era um anjo muito mais elevado. É por isso que nós temos que sair da terra e entrar no céu para podermos tentar entender o que aconteceu na eternidade, o que aconteceu na glória, o que aconteceu no lugar onde Deus estava, juntamente com o Espírito Santo e com Jesus na eternidade. A Trindade já fazia existência nos céus, e quando há um propósito de Deus em criar alguma coisa, seja ela o que for, Deus nunca perde o controle da sua criação. Querido, deixe logo eu abrir a tua mente e dizer: nada do que aconteceu saiu do propósito de Deus, nada do que aconteceu saiu do domínio de Deus. Deus, Ele conhece todas as coisas de antemão. A rebelião já estava prevista dentro da mente de Deus, só que da mesma forma, Deus também já tinha previsto uma forma de agir contra esta rebelião. Eu estou falando de um ser, querido, que habitava no céu, um ser que tinha entrada e saída à presença de Deus a hora em que Ele quisesse. Eu estou falando de um ser que a Bíblia, quando nos refere a algo elevado ao nível de perfeição, era este ser que era o aferidor de medidas. Aferidor de medidas é aquele que era medido todas as coisas. Quando se falavam em beleza no céu, eu estou parafraseando para você entender, mas se alguém chegasse e perguntasse a Deus sobre o que é beleza, o que é formosura, o que é perfeição, ele era um aferidor de medida. Logo Deus mandava olhar para ele, e ele era aquele que media todas as belezas e formosuras existentes. Tamanho era a sua beleza, tamanho era a sua formosura. Era um ser esplendoroso, um ser que portava e carregava uma maravilhosa luz. Deus, sempre que alguém o perguntava, ele era aquele que Deus apontava e o elevava como um exemplo de perfeição. Eu estou falando de um ser que estava em um lugar totalmente imune a qualquer tipo de pecado, a qualquer tipo de corrupção. Eu estou falando de um ser que tinha total liberdade diante de Deus, porque o querubim tinha uma função específica. Ele guardava o trono e a lei de Deus. Observe que nesta arca você vai ver dois querubins que com asas esconde o rosto, com duas esconde os pés e com duas voam. Eles estão guardando a arca dentro dela, todos vós bem sabes que tem a vara de Arão que floresceu no deserto, o pote de maná que durante 40 anos foi o alimento do povo de Israel, e tem também as tábuas da aliança. Um querubim tinha uma função específica de guardar a lei de Deus, de guardar as ordens de Deus, e ele era estabelecido em um nível um pouco mais abaixo da onde Deus ficava. Era um ser que estava em um ambiente e gozava de um privilégio totalmente inigualável ou alcançável por qualquer outro tipo de ser. Deixa eu desmistificar aqui uma coisa que muitas pessoas, tadinhos músicos, que sempre levam a fama daqueles que são os que causam problemas nas igrejas por causa de um título que atribuíram a ele, do qual ele nunca teve. Quem é que nunca ouviu dizer que Lúcifer é o maestro da orquestra do céu que adorava a Deus? Quem é que nunca ouviu alguém dizer que Lúcifer era aquele que preparava os anjos para adorar o Senhor? Quem é que nunca ouviu dizer que Lúcifer era o maestro da música do céu? Balela, nunca existiu isso, nunca aconteceu isso. Se os músicos dão problema, não é por causa de
visto, porque Lúcifer nunca foi, ou este querubim nunca foi nenhum tipo de líder de coral de louvor, coisa alguma do céu. Ele tinha uma função muito específica, e na sua função ele guardava. Observe que no início da leitura você ouviu o texto nos dizer: ele era perfeito desde o dia em que foste criado. Ele tinha tudo que qualquer outro ser criado não tinha. Ele gozava de tudo aquilo que qualquer outro ser criado não exercia. Só que eu não sei bem direito o que se passou no coração deste ser para levar ele a se rebelar contra Deus. E a rebelião dele contra Deus não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para outro. Foi algo arquitetado, planejado, foi algo preparado, foi algo que ele soube muito bem o momento certo de poder agir. O interessante é que eu estava perguntando a Deus: todo pecado ele é externo, todo pecado quando nasce, ele nasce de fora para dentro. Todo mundo quando peca, peca porque foi posto de fora para dentro. O pecado ele é algo externo que se introduz dentro do homem. Só que ele estava em um ambiente que não existia pecado, não tinha do lado externo alguma coisa que pudesse entrar no coração desta criatura para fazê-lo pecar. Não tinha entrado nenhum tipo de situação que poderia levá-lo a cometer esta atrocidade. E eu, fazendo pesquisa pelas leituras das páginas sagradas, eu muito duvidoso na minha mente a respeito disto, eu comecei a entender pela leitura da Bíblia e por toda a história do Gênesis e Apocalipse e até os dias de hoje, o porquê que esta criatura se rebelou. Querido, deixa eu te falar, você não é obrigado a crer naquilo que eu vou dizer, mas eu creio piamente porque eu não busquei, ou eu não encontrei na minha busca nenhuma outra resposta que embasasse a rebelião de Lúcifer, ou a rebelião deste querubim ungido, protetor da guarda e da lei de Deus. Eu pude então, pelas pesquisas da leitura da Bíblia, entender que uma coisa somente fez com que este ser se levantasse contra a autoridade de Deus, para poder colocar no seu coração o ser igual a Deus. A palavra que eu encontrei para poder exemplificar nesta noite é a palavra de nome orgulho. O que é orgulho? É um conceito exagerado de si mesmo. O que é orgulho? Uma definição própria minha. Orgulho é aquele que não reconhece que alguém inferior a ele tem alguma coisa para ensinar. Orgulho é aquele que não reconhece que alguém inferior a ele pode ajudá-lo em algum momento de situações difíceis. Orgulho é aquele que não sabe reconhecer que por mais que ele por mais que ele seja, ainda pode ser que com alguém pequeno e insignificante saia alguma coisa que acrescente na vida dele. Orgulho é um conceito exagerado que a pessoa faz de si mesmo. Quando alguém diz: eu sou bom e não há ninguém melhor do que eu sou melhor e eu não encontrei ninguém que se compara a mim. Quando alguém coloca no seu coração de que ele é melhor do que qualquer tipo de pessoa, o que ele faz nunca será comparado ao que alguém um dia irá fazer. Quando a pessoa traz este sentimento para o seu coração, ela está reproduzindo aquilo que Lúcifer fez lá no céu. Ele deixou o orgulho entrar no coração, e o que ele tem feito no século 21, levado os crentes a deixar o orgulho entrar dentro dos seus corações. Hoje nós vivemos um período de orgulho na igreja, aonde nós temos listas de cantores, de pregadores, de pastores, de igrejas, aonde eles fazem votação para dizer quem é melhor e quem não é melhor. O orgulho entra no
coração do homem, e quando ele prega, ele acha que é só ele que faz. Quando ele prega, ele acha que é só ele que tem a mensagem. Quando ele prega, ele acha que só ele que leva a palavra correta. Quando ele canta, ele só é o único que consegue movimentar a igreja. Quando ele canta, as pessoas sentem na alma e sentem no coração. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão e minha irmã. Joga esse orgulho para fora do teu coração, porque se você canta e alguém sente alguma coisa, é porque Deus habita no meio dos louvores. E enquanto você abre a boca, Deus vai passeando através das notas musicais e entra no coração do ser humano. Quando você pega, as pessoas choram, sentem, se converte. Não é por causa do teu conhecimento, não é por causa do teu estudo, não é por causa do teu anel, não é por causa da tua faculdade, é porque você embute dentro de tudo isto a unção que só Ele pode dar, a graça que só Ele pode dar, porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado não é o teu conhecimento, não é a tua teologia, não é o teu anel, não é a tua formação. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus que te usa enquanto você prega. O orgulho entrou no coração desta criatura. Mas o que levou o orgulho a entrar no coração desta criatura? Creiam vocês ou não no que eu vou falar, mas eu estou convicto de que pela posição que esta criatura exercia no céu, pelo nível de intimidade que Deus tinha com esta criatura, que tinha acesso à majestade de Deus, ele foi comunicado de algo que Deus iria fazer. Entenda o meu raciocínio. Quando Deus resolve criar esta pessoa que está do teu lado, insignificante, tirado do pó da terra, um nada, um ninguém, Deus, na sua eternidade, compartilha desta criação. Se com todos, não sei, mas pelo menos com ele, eu acredito que sim. Lúcifer sabia do projeto da criação do homem. Agora, entra dentro do meu raciocínio para você entender. A Bíblia diz que anjos são dotados de poder e de autoridade. Sabe quem eu e você? Sabe quem nós somos perto de um anjo? Ninguém. Um anjo tem muito mais poder, muito mais autoridade do que eu e do que você. Só que a Bíblia vai dizer que os anjos são conservos. Os anjos trabalham em obediência a Deus em favor do homem. Os anjos estão aí para poder trabalhar pela igreja, para poder guardar o crente